fogo do purgatório é o mesmo que o fogo do inferno. A diferença entre eles é que o fogo do purgatório não é eterno. Oh, se Deus permitisse que uma daquelas pobres almas que está mergulhada nas chamas aparecesse agora neste lugar, toda envolvida pelas chamas que a consome, e desse ela mesma um recital dos sofrimentos que ela está suportando. Toda essa igreja, meus caros irmãos, seria sacudida pelo eco de seus gritos e soluços, e talvez, quem sabe, isso amoleceria os seus corações? Esta pobre alma nos diria: como nós sofremos! Ó irmãos, livrai-nos desses tormentos. Ah, se vocês pudessem experimentar o que é viver separado de Deus. Cruel separação, queimar no fogo aceso pela justiça de Deus, sofrer dores incompreensíveis para a mente humana, ser devorado pelo remorso, sabendo que poderíamos facilmente ter evitado esses tormentos. Ó meus filhos, gritam os pais e as mães, como podem vocês nos abandonar nessas horas, nós que tanto os amamos quando estávamos sobre essa terra? Como vocês podem ir dormir tranquilamente em suas camas, enquanto nós queimamos em uma cama de fogo? Como vocês têm coragem de se entregar aos prazeres e alegrias, enquanto nós sofremos e choramos dia e noite? Vocês herdaram nossos bens, nossas propriedades. Vocês se divertem com o fruto de nossos trabalhos, enquanto nós sofremos males tão indescritíveis e por tantos anos. E não são capazes de oferecer uma pequena oração em nossa intenção, nem uma simples missa que tanto ajudaria para nos livrar dessas chamas. Vocês podem aliviar nosso sofrimento, vocês podem abrir nossas prisões, e vocês simplesmente nos abandonam. Oh, quão cruel são estes sofrimentos! Sim, meus irmãos, as pessoas julgam de um modo muito diferente o que é estar nas chamas do purgatório por todas essas culpas leves. Se é que é possível chamar de leve algo que nos faz suportar punição tão rigorosa. Que espanto seria para o homem, grita o profeta real, se mesmo o mais justo dos homens fosse julgado por Deus sem nenhuma misericórdia. Se Deus achou manchas até no sol e malícia nos anjos, o que será então do homem pecador? E para nós, que cometemos tantos pecados mortais e praticamente não fazemos nada para satisfazer a justiça de Deus. Quantos anos de purgatório! Meu Deus, disse Santa Teresa de Ávila, que alma seria suficientemente pura para entrar diretamente no céu sem ter que passar pelas chamas da justiça? Em sua última doença, ela de repente gritou: ó justiça e poder do meu Deus, quão terrível sois! Durante sua agonia, Deus permitiu que ela contemplasse por alguns segundos a sua santidade, assim como os anjos e os santos do céu o contemplam. E isso causou nela um pavor tão grande que ela se pôs a tremer e ficou agitada de um modo tão extraordinário que as irmãs perguntaram-lhe chorando: ah, madre, o que está se passando? Certamente que a senhora não teme a morte, depois de tantos anos de penitência e lágrimas amargas. Não, minhas filhas, eu não temo a morte. Muito pelo contrário, eu a desejo, porque só assim estarei unida eternamente a Deus. Ó madre, seriam os teus pecados, então, que ainda te aterrorizam depois de tantas mortificações? Sim, minhas filhas, respondeu Teresa, eu temo pelos meus pecados, mas temo por algo ainda maior. Seria então o julgamento? Sim, eu temo pela formidável conta que terei que prestar diante de Deus, principalmente porque nesse momento seremos julgados pela justiça e não pela misericórdia. Mas tem algo que ainda me faz morrer de terror.
As pobres irmãs já estavam profundamente angustiadas. Madre, seria por acaso o inferno? Não, respondeu ela. O inferno, graças a Deus, não é para mim. Oh, minhas filhas, é a santidade de Deus. Meu Deus, tende misericórdia de mim. Minha vida será confrontada face a face com o próprio Cristo. Ai de mim se eu tiver a menor mancha ou falha. Ai de mim se eu tiver a menor sombra de pecado. Ai de nós, gritaram as pobres irmãs. O que será então no dia das nossas mortes? O que será então de nós, meus caros irmãos? Nós que talvez em todas as nossas penitências e boas obras, talvez nunca tenhamos conseguido satisfazer por um único pecado perdoado no tribunal da confissão? Ah, quantos anos e séculos de tormento para nos punir? Vamos pagar muito caro por todas essas pequenas falhas que nós vemos como algo que não tem a menor importância, como aquelas pequenas mentirinhas que nós falamos para evitar problemas para nós mesmos, aqueles pequenos escândalos, o desprezo pelas graças que Deus nos concede a cada momento, aquelas pequenas murmurações nas dificuldades que Ele nos envia. Não, meus caros irmãos, nós não teríamos nunca a coragem de cometer o menor pecado, se pudéssemos entender o quanto isso ultraja a Deus e o quão merecemos ser rigorosamente punidos já ainda nesse mundo. Meus irmãos, Deus é justo em tudo o que Ele faz. Quando Ele recompensa-nos até pela menor boa ação que fazemos, Ele nos dá muito mais do que qualquer um de nós merecemos. Um bom pensamento, uma boa ação, um bom desejo, ou seja, o desejo de fazer uma boa obra, mesmo quando não somos capazes de fazê-la. Ele nunca nos deixa sem uma recompensa. Mas também, quando se trata de uma matéria de punição, isto é feito com o maior rigor. E ainda que tenhamos a menor falta, seremos enviados para o purgatório.